Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula e hoje, dia 27 de maio, nós estamos aqui para mais um conteúdo novo. Já coloquei lá no grupo o vídeo sobre tipos de sujeito e agora nós vamos aprender concordância verbal. Eu coloquei a explicação aqui ao quadro, tá? Eu vou sair de cena para vocês prestarem atenção. Estejam aí em mãos o livro e o caderno, fazendo o nosso roteiro, cabeçalho completo, a data, o assunto, livro, página, tá bom? Façam as anotações que vocês acham mais coerentes, ok? Vamos lá? Primeiro eu tenho que saber o que vem a ser uma concordância verbal. Concordância verbal é o conjunto de regras que rege a relação entre o sujeito e o verbo. Para que essa relação seja harmônica, o verbo precisa concordar com o sujeito em número e pessoa. Aí eu coloquei aqui os pronomes, o número e a pessoa que eles fazem parte. Eu, tu, ele, ela, eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele, ela, terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles e elas. Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles e elas, terceira pessoa do plural. Então, quando a gente faz essa coerência, a gente precisa fazer a concordância do verbo com o sujeito, que ele pode ser um substantivo, ele pode ser um pronome, então eu tenho que ter coerência. Se eu falo a seguinte frase, nós vamos ao cinema, o nós é um pronome que está na primeira pessoa do plural, então o nós está no plural. Eu tenho que concordar o meu verbo com o pronome nós. Nós vamos. Eu não posso falar nós vai. Nós vai está errado, porque vai está na terceira pessoa do singular. Então eu não posso conjugar o meu verbo contraditório ao meu substantivo, ao meu sujeito, ao meu pronome que vem à frente. Então eu tenho que ter coerência, concordância do verbo com o sujeito, que ele pode ser um substantivo ou ele pode ser um pronome, tá? Então a gente precisa ter atenção na hora de falar algumas frases, na hora de fazer algumas concordâncias em atividades, tá bom? E agora a gente vai ver a classificação dessa concordância verbal. Ela se classifica em sujeito simples e sujeito composto. Vamos lá? O sujeito simples é aquela frase onde possui apenas um sujeito e o sujeito está no singular. Sabendo que o sujeito está no singular, eu tenho que fazer a concordância do meu verbo com o sujeito. Eu coloquei duas frases. Vamos lá pela primeira. O atleta terminou o treino. Aí eu fiz a concordância. O atleta é o meu sujeito, tá? Eu concordei. Terminou. Então eu vou, o atleta terminou. O verbo terminou está concordando com o sujeito. Por quê? Porque o sujeito está no singular e terminou também está no singular. Eu jamais poderia conjugar essa frase da seguinte maneira: o atleta terminaram o treino, porque o verbo terminaram está na terceira pessoa do plural. E o meu sujeito não está no plural. Eu preciso ter essa concordância, tá? Segundo exemplo de frase de sujeito simples. Quando ocorre o substantivo coletivo, o verbo também precisa estar no singular. Eu coloquei aqui, o enxame saiu da árvore.
o substantivo é o coletivo. Então, o meu sujeito é um substantivo coletivo. Eu sei que coletivo é um grupo. Porém, quando eu vou colocar o meu verbo, ele não tem que estar no plural. Ele precisa estar no singular, tá? Para ele fazer a concordância do meu substantivo. Então, na hora que tiver uma frase lá, mostrando o enxame, o cardume, o ramalhete, que são substantivos coletivos, você precisa concordar o verbo no singular com o sujeito. Tá bom? Sujeito composto. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Sujeito composto. Quando o sujeito vem antes do verbo. Tá vendo aqui? Sujeito João e Maria é o verbo. Quando vem o sujeito vem antes do verbo, o verbo precisa estar no plural. Vocês estão vendo? João e Maria são dois sujeitos. Eu não posso fazer a concordância aqui do singular. Quando eu falo de mais pessoas, sendo o sujeito composto, eu coloco o meu verbo que vem a seguir do sujeito no plural também. Jamais essa frase poderia estar João e Maria irmãos. Não. João e Maria são irmãos. Eu tenho um sujeito composto aqui. Então, eu concordei o meu verbo com o sujeito, tá bom? O nome disso, quando tem um sujeito antes do verbo, é anteposto. Então, lembre-se, sempre quando vocês verem o sujeito composto na frente, o verbo vai estar no plural. Sempre, tá bom? E eu coloquei aqui agora ao contrário, posposto. Quando o verbo vem antes do sujeito. Quando isso acontece, a gente tem que concordar com o núcleo do sujeito ou fica no plural. Qual é o sujeito da minha frase? Hotel. Qual é o núcleo? Hotel. Então, eu concordei, olha aqui, ó, eu coloquei a primeira palavra no plural e a segunda eu concordei com o núcleo. Voltaram ao hotel, tá? Voltaram, está na terceira pessoa do plural e voltou, está na terceira pessoa do singular. Eu concordei com o hotel. Tá? As duas maneiras estão corretas. Isso se dá o nome de posposto. Quando o verbo vem na frente do sujeito. Tem que prestar atenção na frase para identificar o verbo antes do sujeito. Quando isso acontecer, você pode colocar ou no plural ou concordar com o núcleo do sujeito. Tá? E também tem quando tem frases que tenham palavras sinônimas. Quando tem frases que têm palavras sinônimas, também ocorre de você colocar ou no singular ou no plural, tá bom? Eu coloquei aqui. Paz e tranquilidade são palavras sinônimas. Reinava ou reinavam. As duas maneiras estão corretas. Então, o sujeito composto, anteposto, quando o sujeito composto vem na frente do verbo, o verbo sempre estará no plural. Aqui não tem regra, aqui tem que estar no plural. Quando vem o posposto, o verbo vem na frente do sujeito, ele pode estar no plural ou o verbo concordar com o núcleo do sujeito. E quando tem palavras sinônimas. O que são palavras sinônimas? Palavras que têm o sentido iguais. Paz e tranquilidade. Você coloca ou no singular ou no plural. Combinado?
Então essa foi a nossa explicação sobre concordância verbal. Agora vocês vão abrir o livro na página 29 e farão até a 37, ok? Tchau, tchau. Até daqui a pouco.